Então, agora eu estou iniciando aqui a gravação dessa mentoria, tá? Com autorização aí dos alunos, para poder usar também como parte do material aí no YouTube, tá bom? Moçada, dúvidas, vamos lá, dúvidas. O pessoal tem dúvida em relação à matéria? Então, se não há dúvida com vocês, então eu vou fazer uma revisão rápida aqui com vocês e vou puxar também a gramática lá do Hernani Terra. Enquanto não sair o edital da ESA, a gente vai, né, basicamente sendo balizado pelo edital do concurso anterior. O edital do concurso anterior, ele trabalha com a gente a parte de Hernani Terra, né? Então, quem é a gramática e bibliografia do seu concurso é o Hernani Terra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Hernani Terra aqui e nós vamos ver aquilo que os assuntos que nós temos como polêmicos. Então, vamos ver o que o Hernani Terra fala sobre isso. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá então, moçada. Eu vou compartilhar com vocês então a minha tela. Vou abrir um programinha aqui. Deixa eu só ver quem é que está presente aí, né? Não sei se eu falei boa tarde para todo mundo aí. Tenho o costume aí sempre de falar um boa tarde aí. Então, boa tarde, Aline, Ana Carolina, Gustavo, João Pedro, João Roberto, Kaique, Leonardo, Maísa, Vitor Hugo e Yasmin. Boa tarde a todos aí, obrigado pela presença, tá? Hoje apareceu mais gente, né? Tava aquela primeira que nós fizemos lá, estávamos em 7, agora já estamos aí, entrou mais um, estamos em 12, então, pô, já ajuda bastante, né? Já dá mais motivação aí pra gente, beleza? Moçada, eu vou rapidamente aqui então abrir IVA aqui com vocês. Moçada, como eu falei para vocês, vamos aqui rapidamente fazer aquela revisão rápida, né, do que a gente já viu do assunto até agora, para a gente ver se essa ideia mesmo tá sedimentada aí para vocês, né? Então, só para a gente poder aqui entender mais ou menos, relembrar, né, das coisas que nós vimos. Então, nós temos lá, né, aquilo que nós chamamos aí de fonética, que é o grande estudo que nós estamos fazendo, e nós vimos lá fonemas, letras, dígrafo, dífono, sílaba, ortoepia e prosódia. Em relação a esse assunto aqui, alguma dúvida? Então, na parte de fonemas aqui, né, que eu já tinha passado para vocês esse mapa mental aqui, a ideia dos fonemas vocálicos, os fonemas consonantais e a classificação desses fonemas, né? Os fonemas vocálicos lá, as terminações em A, E, O, né? I, ou seja, são as vogais seguidas de M, seguida de N, isso aí a gente já bateu bastante, né? A parte das consoantes, mesmo os fonemas consonantais em si, e a classificação dele em vogais, semivogais e consoantes, né? Lembrando só que as semivogais, nós estipulamos esses valores aí, né? Ou seja, se eu tivesse ali verificando o A com esse peso 3, não tem quem vença o A, né? Então, por isso que a gente fala que o A é a rainha das vogais, quem é rei ou rainha nunca perde a majestade, e aí então eu nunca vou ter um A como semivogal, mas a gente sempre teve enrosco aí depois para poder entender quando que um E diante de um O poderia ser semivogal e vice-versa, tá? Então, é mais ou menos nessa ideia aí, nessa pegada que a gente viu essa classificação. Depois nós vimos também letra, né? Que letra representa para a gente aquele som que nós estamos ouvindo. A representação gráfica dos fonemas é a letra para a gente. E aí nós vimos aí a ideia do dígrafo, né? Dígrafo lá dando sempre aquela ideia de duas letras para um único som. Aí nós tínhamos os dígrafos vocálicos, que são as vogais seguidas de M ou N, e os dígrafos consonantais, que eram divididos, né, em separáveis ou inseparáveis. Quem seriam para nós aí os dígrafos separáveis? Né? O RR, o SS, o SC, o S cedilha, o XC, o XS e os inseparáveis QU, GU, LH, NH e CH. Depois nós vimos o dífono, que já está aqui a definição dele, que é esse KS, uma coisa importante a gente entender que esse KS pode ser gerador para a gente de encontro consonantal, né? Então, se ele pode ser encontro consonantal para a gente, tem que tomar cuidado com a palavra táxi, por exemplo, porque se ele perguntasse ali se haveria um encontro consonantal na palavra táxi, sim, há um encontro consonantal fonético, por causa da presença do dífono aí, tá? Depois nós vimos sílaba, né? A sílaba base silábica da nossa gramática é sempre a vogal, então é só contar aí o número de vogais que você vai ter, o número de sílabas que a palavra possui, tá? Então ela tem uma classificação aí que nós vimos que é quanto ao número, e quanto ao número ela pode ser monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo, e cada sílaba dessa, né, aquele acordo maroto que nós fizemos das posições possíveis que a minha sílaba tônica pode assumir. E dessas posições possíveis, última, penúltima e antepenúltima, nós vimos então uma classificação que nós demos aí de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, esse foi aquele estudo inicial que nós fizemos,
e ainda encerramos esse estudo com a ortoepia e prosódia, né? Esse radical orto para a gente aí significa correta, correta pronúncia, e prosódia está relacionado para a gente com a posição, correta posição aí da nossa sílaba tônica, né? Então, se eu tenho lá uma palavra que é paroxítona, eu não posso pronunciá-la como proparoxítona. De quem que eu estou falando especificamente? De rubrica, por exemplo, né? A gente vê que muita gente pronuncia essa palavra de maneira incorreta, coloca como rúbrica, né? E na verdade a pronúncia correta dela é rubrica, tá ok? E aí, então, nós temos ali, ó, Mister Nobel, gratuito e não gratuito, né? Que é um ditongo decrescente, ok? E acrobata. Só que no caso de acrobata, nós teríamos também a possibilidade de utilizar a palavra acróbata, beleza? Então, isso aqui foi aquele início de estudo que nós fizemos, já fizemos aí uma revisão, e depois nós fomos para outro estudo aí. Que estudo que nós fomos? Nós fomos logo em seguida para os encontros, né?